Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Daniel e, junto com o Beatriz Martins, eu iria apresentar uma discussão de caso sobre o TAV, que é o implante transcatéter de válvula óptica. Como objetivos, eu trouxe aqui explicar o conceito da TAV e seus principais marcos históricos, apresentar o caso clínico, revisar a indicação da TAV, discutir o procedimento e possíveis complicações, assim como destacar a assistência de enfermagem no cuidado do paciente. A princípio, eu trouxe um pouquinho do que seria a história da TAV. Na década de 80, na década de 90 e comecinho dos anos 2000, a única cirurgia para fazer troca de válvula aórtica era a cirurgia convencional, ou seja, abrir o peito, esternotomia e realmente fazia essa cirurgia. Só que essa cirurgia ela é bem debilitante e alguns pacientes com quadros avançados, pacientes que estavam instáveis hemodinamicamente falando, eles não poderiam fazer essa cirurgia. Ao mesmo tempo, estava tendo um avanço do cateterismo cardíaco. E aí surgiu um desafio, que era criar uma prótese compressiva que permita a expansão dentro da válvula calcificada e que garanta a estabilidade e funcionamento adequado. E aí finalizou a década, essas décadas, e no comecinho dos anos 2000, vários cardiologistas foram discutindo sobre essa questão. E um cardiologista francês, em 2002, Alain Cribier, ele realizou o primeiro implante transcatéter de válvula aórtica em um paciente inoperável. Ele era inoperável por quê? Porque era um paciente bastante instável. Ele tinha 57 anos, ele tinha estenose aórtica grave e ele estava com um choque cardiogênico. E ele não tinha possibilidade cirúrgica convencional. E aí foi feito a TAV, a primeira TAV da história. A via de acesso ela era um pouquinho diferente do que é hoje, ela foi transeptal. E aqui eu trouxe algumas informações, Alain Cribier, e o primeiro paciente a receber o TAV, que foi um procedimento bem sucedido. E aí, aqui era um esboço do que seria essa ideia de ter uma TAV. Aqui foi antes do procedimento, essa imagem. E aí, quando teve esse marco histórico, eu conseguia colocar uma válvula, na verdade, uma nova válvula ali. Vários estudos foram aumentando, e nas primeiras próteses comerciais foram sendo lançadas, nos anos de 2004 a 2007. E empresas bem famosas como a Diardis, a Medtronic, lançaram próteses marcantes, como a Sapiens, a CoreValve. E logo assim começou uma expansão enorme sobre o que era a TAV, esse procedimento revolucionário. Só que, como vocês podem observar nessa imagem abaixo, existiam várias vias de acesso para eu conseguir colocar esse catéter para ele chegar até lá, a artéria aorta, para depois da artéria aorta desembocar dentro da válvula aórtica e fazer essa correção propriamente dita. Só que muitos desses casos, eles eram muito invasivos. Eu precisava fazer uma dissecção ali, eu precisava fazer uma esternotomia ainda, mesmo que mínima, não comparado à cirurgia convencional, mas era algo invasivo. E aí teve essa questão da expansão da via transfemoral. Por quê? Antes eu tinha procedimentos que eram feitos vias mais complexas, como uma transapical, ou seja, a ápice do coração, transaórtica, eu faço uma dissecção ali na aórtica para colocar a válvula. E aí, na minha via transfemoral, eu ganho muitas coisas. Ela é menos invasiva, ela é mais segura. E quando ela é associada, ela está associada, na verdade, a uma recuperação mais rápida. Hoje nós percebemos que pacientes se internam hoje mesmo podem fazer o procedimento ou amanhã, e 2 dias depois já estão de alta. Por quê? Porque eu tenho uma recuperação melhor, porque eu tenho menos invasão do paciente. E aí os anos foram passando. E aí teve os estudos de Partner, que foram em 2010. E ele trouxe o seguinte, que foram demonstrados principais achados sobre a TAV. A TAV ela reduzia a mortalidade em pacientes inoperáveis. Ela era comparada à cirurgia em alto risco e ela era muito superior em muitos casos. E ela depois ela mostrou bons resultados também em risco intermediário e baixo. E esses estudos eles permitiram que a expansão mundial da técnica. É algo válido salientar aqui que a TAV, vou falar lá na frente sobre as indicações, ela só era utilizada em pacientes
que não podiam fazer a cirurgia convencional. Mas com os achados, com a evolução da tecnologia, percebeu que eu poderia usar em pacientes de risco intermediário e risco baixo. Só que ela também tem um alto custo. E com essa repercussão, com esses novos estudos, teve uma aprovação pelas diretrizes internacionais em vários colégios. Na American Heart Association, no Colégio de Cardiologia Americano, na Sociedade de Cardiologia Europeia. E eles passaram a incluir a TAV nas diretrizes para o tratamento da estenose aórtica grave. Isso é como se fosse um reconhecimento da importância da TAV. E aí eu ando vários anos, tem muita coisa entre 2010 até hoje, mas eu trago a situação atual, que hoje o TAV ele é considerado uma das maiores revoluções da cardiopatia intervencionista. E aí tem várias áreas atuais de pesquisa, ou seja, tem sempre algo se renovando. E eu trouxe algo que é bem novo, assim, que é o quanto que essas próteses elas são duráveis. Estava em pacientes jovens que antes, lá em 2002, não era a visão, não era o primeiro foco, mas hoje há a probabilidade e há vários estudos. E será que realmente eu só posso fazer isso em válvulas aórticas? E aí tem a válvula bicúspide. Se eu já fiz uma TAV ou já fiz um procedimento de troca de válvula, e aí eu posso realmente usar a TAV convencional, fazendo um válvula em válvula, ou seja, colocar uma válvula dentro de uma válvula que já foi trocada. Ou seja, eu não preciso fazer a retroca, ou seja, a submissão do paciente a um procedimento muito mais invasivo. E aí eu também tenho um achado bem interessante, que é a redução de marca-passo pós-TAV, que era uma das complicações. O paciente muitas vezes tinha que evoluir com o marca-passo. E aí eu tenho essa imagem ilustrativa, que é um válvula em válvula, ou seja, é uma válvula dentro de outra válvula. E aí eu trouxe um marco histórico, eu comentei com vocês sobre a história. E aí o que é a TAV? O TAV, ele vem desse nome em inglês, mas para a gente é uma implantação de uma válvula aórtica transcatéter, que é um procedimento minimamente invasivo para a trata da válvula aórtica. E ele é indicado principalmente em pacientes com estenose aórtica grave. Das indicações principais, nós temos a estenose aórtica grave sintomática, pacientes idosos, principalmente maiores do que 65 anos ou 75 anos, dependendo da literatura, pacientes que têm um alto risco cirúrgico. Com isso, eu também relaciono o paciente com contraindicação de cirurgia convencional, porque se ele tem um alto risco, não é melhor pegar um procedimento que ele é menos invasivo e eu também tenho uma taxa de sucesso bem elevada. Então, atualmente, também é utilizado em alguns pacientes de risco intermediário e baixo, como eu falei lá atrás. As vias de acesso, a mais comum é a femoral, por ser menos invasiva, e por a maioria de todos os lugares fazer femoral. Mas em algumas indicações ainda há a transapical, a transaórtica, subclávia e axilar. E aí eu tenho uma imagem representativa de alguns lugares onde pode ser feita essa TAV. Quando eu falo de TAV, eu não posso deixar de falar sobre estenose aórtica. Estenose aórtica é uma patologia, uma doença, que ela surge como? Tem duas condições principais. Primeiro, a válvula vai ficar deficitária. A estenose é o fechamento de um vaso, de uma câmara, de um espaço. Então, na estenose aórtica, eu tenho um fechamento, ou seja, o estreitamento desse vaso, o estreitamento dessa válvula. E essa válvula ela está estreitada pelo quê? Porque ela foi calcificada e estreitada, propriamente dito. Isso acontece com o envelhecimento normal, ou seja, vai ter depósitos de cálcio, essa válvula ela vai mudar sua conformação e vai se estreitar. E ela já não tem mesmo os ligamentos de antes, a mesma musculatura de antes. E aí, o que acontece? Esse é o primeiro caso. São pacientes mais idosos, pacientes mais de 65 anos, 75 anos para cima. Mas também tem pacientes com febre reumática que desenvolveram alguma patologia na sua meia-idade, na sua idade jovem, e que precisam fazer a troca dessa válvula, porque ela está com insuficiência ou com estenose. Mas quando eu falo de estenose aórtica, eu tenho o seguinte, eu tenho o fechamento de lúmen, eu tenho o estreitamento desse lúmen. E esse lúmen, ele é responsável de levar o sangue para a circulação sistêmica. E aí, quem é que joga esse sangue para fora? O coração, mas especificamente o ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo ele vai estar sobrecarregado, porque ele vai precisar conduzir mais trabalho.
E tudo aquilo, quando eu falo mais trabalho em um músculo, eu falo de hipertrofia. Ou seja, eu vou ter uma hipertrofia ventricular esquerda, porque eu vou precisar de mais trabalho para colocar esse sangue para fora. Consequentemente, eu vou ter fibrose muscular, consequentemente, eu posso levar a uma insuficiência cardíaca, eu vou ter um baixo débito. Isso aí é algo progressivo. E quando a gente já pensa sobre as consequências, a gente já tem que olhar um pouquinho sobre os sinais vitais desse paciente, a sintomatologia, os sinais e sintomas. Se eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca, com hipertrofia ventrículo esquerdo, com baixo débito cardíaco, eu tenho um paciente que tem hipotensão, eu tenho um paciente que apresenta síncopes, convulsões, eu tenho um paciente que apresenta dispneia, eu tenho um paciente que é mais fadigado, mais cansado, um paciente que ele é mais embotado, porque ele não consegue desempenhar as suas funções. E aí, a imagem que eu trago aqui para vocês é mostrando o que seria uma válvula aórtica normal, ela aberta, ela fechada, e o que seria algo patológico, uma estenose aórtica, ou seja, o fechamento irregular. Então, a válvula nem fecha completamente, e quando ela está distendida, aberta, ela não abre completamente, ou seja, eu não consigo fazer várias fases, desde o regurgitamento, desde a questão da passagem normal do fluxo, entre outras. E aí, quando a gente fala de válvulas, durante esses anos, de 2002 para cá, tiveram muitas válvulas. Eu não vou entrar em todas elas, porque seria impossível por conta do tempo. Mas tem uma divisão, seria pelas características. Tem a de balão expansivo e a de alto expansivo. A de balão expansivo, eu tenho um balão, veja, tem um catéter que é introduzido no vaso, e esse balão ele vai distender. Quando ele distende, o que acontece? Ele vai colocar essa malha metálica para fora, ou seja, essa de balão expansivo é de estrutura metálica. E essa estrutura metálica, junto ali com o pericárdio bovino ou outra coisa, vai ser colocado para fora e vai se adaptar à estrutura dali. Já na autoexpansível, eu tenho uma liberação espontânea. A partir que eu libero o gatilho, eu não tenho mais uma volta. E já não é feito mais de um material de estrutura metálica, mas é o nitinol. Quando eu falo do balão expansível, eu tenho uma precisão muito mais alta, porque eu posso insuflar mais o balão ou posso insuflar menos. Só que o reposicionamento ele é meio limitado, porque a partir do momento que eu insuflei demais, eu não consigo reposicionar essa válvula. Já na autoexpansível, a precisão ela é alta, mas não tanto como o balão expansivo, porque a partir do momento que eu tenho uma liberação espontânea, essa válvula começa a se expandir de tal forma que eu já não tenho mais o controle. Em alguns casos bem específicos, em válvulas mais modernas, eu consigo fazer o reposicionamento, normalmente são as autoexpansivas. Em relação ao balão expansivo, tem uma menor incidência a pacientes que usam marca-passo, ou seja, pós, vão precisar usar o marca-passo. Já nas autoexpansivas, eu tenho uma maior incidência. E aí o exemplo mais comum é a SAP para balão expansivo e a Core Valve Evolute, ou a Evolute, que é para autoexpansivo. Mas isso aqui são grandes grupos, mas cada um tem diferentes tipos de válvulas, indicações, enfim. E aí eu tenho essa imagem que retrata, né, de 2000 a 2014, a evolução dessas válvulas e tudo que elas têm diferente uma entre as outras. E aí eu acho que, pronto, agora apareceu. As etapas do procedimento. Primeiro é feita a punção vascular. Eu não vou detalhar etapa a etapa minuciosamente, porque eu vou mostrar um vídeo, aí fica mais fácil para vocês entenderem. Mas as etapas, elas conduzem, são 5. Primeiro vai ter a punção vascular. Claro que você vai anestesiar o paciente, claro que você vai fazer o botão anestésico, tudinho ali, mas tudo isso está contido dentro da punção vascular. E aí imaginamos que vai ser uma punção vascular femoral. E aí ela pega a femoral, ela vai subindo pela aorta e vai sendo conduzida até lá, a aorta ascendente, arco da aorta, ela vai desembocar lá onde seria a válvula aórtica. Isso tudo é a introdução do catéter. E aí, quando eu introduzir o catéter, o fio guia antes, eu vou passar a minha prótese por uma válvula nativa. E aí, chegar lá, vou ter esse balão expansivo,
ou ele pode ser da outra forma, ou seja, eu vou expandindo aos poucos. E aí, quando ele expandir, ele vai deixar essa válvula lá, como vocês podem observar nessa imagem para mim à direita. E aí, quando eu conformo a minha válvula na estrutura, ou seja, ela vai se conformar àquela estrutura ali, ela vai assumir a função daquela minha válvula anterior. Eu vou avaliar hemodinamicamente como esse paciente está, a ecocardiografia, como é que ele está, quais sinais, se ele tem alguma repercussão. Isso tudo durante o procedimento, mas também pós o procedimento. É tanto que os pacientes que fazem TAV, pelo menos no PROCAP, no realidade de todos os hospitais, eles têm reservado um leito de UTI. Eles reservam as UPOs. E quando não tem a UPO, reserva ao SCT. Porque ele é um paciente que precisa de avaliação constante, monitoramento constante e mais preciso. E aí eu vou passar um vídeo para vocês entenderem e eu vou explicando aos pouquinhos. If you have a severe problem with the aortic valve in your heart, your doctor may recommend a transcatheter aortic valve implantation, or TAVI. It's also known as transcatheter aortic valve replacement, or TAVR. Your aortic valve is one of the 4 valves in your heart. It lies between your left ventricle, or lower left chamber, and the large blood vessel supplying oxygen-rich blood to your body, called the aorta. Aqui ele vai mostrar When your uma left válvula ventricle normal, contracts completamente. during each heartbeat, it pushes blood through 3 flexible cup-like leaflets that make up your aortic valve. Quando eu tenho um fluxo normal, When your left ventricle relaxes, your e quando a aortic minha valve válvula se closes fecha, não to tem prevent blood from regurgitamento. flowing back into your left ventricle. As you get older, Só que your com o aortic passar do valve may tempo vai ter a develop deposits of calcificação. calcium Essa that cause your calcificação leaflets to vai get thicker deformar a minha and less válvula, flexible. In this condition, your causando a leaflets may estenose. not open fully. This condition, called calcific aortic valve stenosis, creates a narrowed opening that reduces the amount of blood flowing into your aorta and out to your body. A partir desse momento, eu posso conduzir para a cirurgia convencional ou As a para a result, TAV. the wall of your left ventricle thickens because it has to work harder to pump blood through the narrowed valve Com isso, eu opening. desenvolvo uma consequência que é a hipertrofia At the ventricular. beginning of your procedure, your doctor will make a small incision in E your agora groin. nós começamos o procedimento da TAV, ou seja, uma After creating incisão an opening in a femoral. blood vessel called the femoral artery, your doctor will insert a flexible tube called an introducer sheath. Through the sheath, your doctor will insert a flexible guide wire into your femoral artery. The guide wire will be passed through your femoral artery Primeiro é passado all o the guia, way up to your aorta. e depois que chegado ao local, aí vem o Then the catéter guide wire will propriamente be da pushed TAV. through the opening in your aortic valve and into your left ventricle. Your doctor will use the guide wire to pass a flexible tube called a catheter through your aortic valve. A balloon on the tip of the catheter will be inflated to widen the O balão opening in your inflado aortic para fazer a valve to push pré-dilatação. the valve leaflets to the sides. After deflating the Quando eu balloon, your pré-dilato, eu doctor vejo will a remove estrutura the e vejo se catheter. realmente a TAV ela pode ser colocada naquele local. The replacement valve consists of a tissue valve surrounded by a wire mesh called a stent. The replacement valve will be compressed and placed on the tip of another catheter. This catheter will be inserted through your aortic valve. When the catheter reaches the opening in your aortic valve, your doctor will inflate a balloon underneath the replacement valve to expand it and the stent. After placement of the new aortic valve, your doctor will deflate the balloon. The stent will support and secure the replacement valve in place. The catheter and guide wire will be removed. At the end of the procedure, the introducer sheath in your groin will be removed, and your skin incision will be closed. You will have another incision on the other side of your groin, through which instruments were inserted to monitor your heart during the procedure. This skin incision will also be closed. Pronto, gente. Esse é o procedimento da TAV. Eu voltei aqui para explicar uma coisa aqui. Na primeira TAV, para vocês terem noção, o catéter que ele foi passado foi um catéter de 24 frentes.
Com a evolução da tecnologia, hoje eu peguei alguns casos de hemodinâmica esse mês para ver como é que seria, e eles usam um catéter de 14 frentes, ou seja, 10 frentes de diferença. Ou seja, é um procedimento muito menos invasivo do que era lá em 2002. Que eles já estão fazendo testagem experimental. Ou seja, a evolução da tecnologia, cada vez que se passa, está cada vez menos invasivo e proporciona ao paciente maior conforto e mais segurança. Pronto, essa é a introdução. Boa tarde, gente. Sou Beatriz. Vou apresentar junto com Dani aqui a questão da discussão de caso. Primeiramente, a gente trouxe, né, o caso do senhor AJS, 78 anos, hipertenso e diabético, admitido com queixa de dispneia aos esforços e episódios de síncope. Após o exame de ecografia, foi diagnosticada aórtica grave calcificada e foi indicado para a realização da TAV. Só que antes de falar do procedimento em si, a gente tem que falar sobre o exame físico básico, que a gente consegue identificar uma estenose aórtica no paciente por meio da escuta cardíaca. Observando sopro ou a hipofonese no B2, um desdobramento de B2 ou presença de B4. Aí eu trouxe aqui um vídeo que mostra os sons. Se vocês puderem aumentar para poder conseguir perceber as alterações, seria interessante. E por meio dessa presença, né, de alguma alteração na escuta cardíaca, não necessariamente pode ser uma estenose aórtica, pode ser qualquer outra coisa, mas a partir disso você consegue determinar que tem alguma coisa errada, né, dentro desse processo de ausculta, e você consegue encaminhar para o profissional para que dê seguimento aos outros exames necessários para confirmar ou descartar qualquer outra patologia. Aí, para confirmar uma estenose aórtica, tem que se realizar o ecocardiograma, que é basicamente o uso do ultrassom verificando as válvulas, né? Aqui, por exemplo, né, temos o como seria, a gente consegue perceber, né, a válvula está fechada e tem um orifício nela que não foi fechado, então tem uma dificuldade no fechamento também dessa válvula. Aqui do lado esquerdo, né, está a descrição de como foi esse exame. Aí pode passar mais um. Que aí eu trouxe os dados, né, na tabela que a gente consegue comparar para ver que realmente no eco consegue dizer, né, que ele tem uma estenose aórtica grave. Aí no exame já tem escrito válvula aórtica espessada e muito calcificada, com mobilidade reduzida, com V máximo, né, volume máximo aórtico de 4,4 metros por segundo. Na tabela a gente consegue ver que a velocidade maior ou igual a 4 já é considerada como grave, e o dele é 4,4. A questão do gradiente máximo de 80 milímetros de mercúrio, o gradiente médio de 52 milímetros de mercúrio, que na tabela a gente também vê que maior ou igual a 40 já é grave, o dele está 52. A questão da área valvar aórtica de 0,67 de centímetros quadrados, que está aqui embaixo, menor ou igual a 1, é considerado como grave. Pela equação de contiguidade, que é um cálculo que faz para poder verificar a área de planimetria de 0,8 centímetros quadrados. Essa planimetria é basicamente uma medição direta da área da aorta, da área da válvula, no caso, para confirmar se aquela válvula realmente, a válvula, né, a TAV, o procedimento vai conseguir abranger, né, esse tipo de estenose. A questão também do DVI, né, que é o índice de velocidade Doppler, que também é um fator que utiliza-se para confirmar o grau da estenose, né, que a gente vê que é 0,21, e aqui a estenose aórtica grave, DVI menor ou igual a 25 já é considerado, 0,25 já é considerado como grave. E também fala da ausência de refluxo aórtico, ou seja, não tem esse problema do refluxo sanguíneo, né? E a fração de ejeção preservada de 64,37. Se não fosse preservada, seria menor que 50%. Então, até então, a fração de ejeção dele está preservada. E por que é importante a gente saber e identificar que esse eco dele está alterado? Porque a partir disso, se o paciente, olha, eu fiz o exame, não sei o resultado, o médico veio aqui, eu não entendi muito bem. Se a gente souber identificar, olha, veja só, o exame é isso, deu isso, não, por conta disso, a gente explicando
o que é que deu nesse exame, por que deu isso, a gente tem um maior respaldo e uma confiança também com o paciente, né? Que ele consegue, a enfermeira, a fisio, a TO, conseguiu me explicar muito melhor do que o médico quando passou aqui que estava fechado, por exemplo. Né? A gente tem uma autonomia e também a gente tem a questão do respaldo, né? Pode passar. Aí, para realizar a TAV, é necessário avaliar a presença de doença arterial coronariana, que pode ser feita por um cateterismo cardíaco ou a angiotaque. No caso, ele fez os dois. O cateterismo comprovou que ele não tinha doença arterial coronariana significativa. Na angiotaque, serviu para ver se a válvula que eles têm no PROCAP ia comportar, né, o diâmetro que tinha no paciente. Que aqui a gente consegue ver que era compatível com a prótese disponibilizada no PROCAP. E aí deu seguimento para a realização da TAV. Pode passar. E aqui eu queria saber de vocês. Por que esse paciente de 78 anos que progrediu e no final teve a indicação de TAV, por que ele foi indicado para TAV e não para cirurgia de troca valvar? Queria que vocês falassem nesse momento. A idade, o que é que vocês acham? Né? Ser mais idoso. Pelo que foi falado. Menores. A troca valvar é mais invasiva, né? Pode ser pelo estado dele também. Acho que também pelo fato dele ser idoso, né? Uma das indicações é para pacientes idosos. Devido, como a Luísa disse, a questão de ser menos invasivo. E parece que, eu não lembro muito. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Tem uma certa idade para ser implantado. Acho que pela idade. Tem algum problema na minha internet. Pronto, aqui, dentro dos fatores que tornam esse paciente apto a realizar a TAV, é a questão da idade, né, maior que 65 anos, ou 75 anos, dependendo da literatura, mas sempre tenta estar entre esse parâmetro de idade, ter a via femoral viável, né, ele realizou o cateterismo exatamente para ver se tinha alguma aterosclerose que poderia impedir ou dificultar a realização do procedimento. A associação de comorbidades, né, ele era hipertenso e poderia ter outros tipos de doenças não listadas na evolução médica. A questão do alto ou intermediário risco cirúrgico e a gravidade da estenose aórtica, como foi confirmado no ECO, né? Eu trouxe aqui também algumas complicações da TAV para a gente poder pensar como seria o cuidado pós-TAV desse paciente. As complicações vasculares, né, já que a via de acesso para esse procedimento é a via femoral, mas pode ser utilizada outra via ao decorrer do processo, né, que foi avaliado o paciente. Tem a lesão na parede arterial, a dissecção vascular, um hematoma, um pseudoaneurisma, um sangramento retroperitoneal. Por isso tem que ter um acompanhamento muito grande com esse paciente, como o Dani falou, né? Ele sempre tem a vaga reservada na UPA ou outra UTI disponível. A questão dos sangramentos, obviamente, passou por um processo que é minimamente invasivo, mas tem o seu risco, né, de sangramento pela punção arterial, tem a administração do coagulograma, né, a anticoagulação, a questão da fragilidade vascular, que pode ser um paciente idoso que tenha vasos super finos ou sensíveis, né, a um tipo de procedimento, a questão de bloqueio atrioventricular, que é uma complicação muito comum nesses pacientes pelo fato da TAV, né, quando se vai instalar essa prótese, ela acaba comprimindo o átrio ventricular ou feixe de His, que pode causar, né, ter uma desregulação no ritmo cardíaco, que pode indicar para esse paciente utilizar um marcapasso provisório para ter um controle maior, né, não desencadear um problema. A questão do acidente vascular cerebral, né, que por um dos requisitos para realizar também o cateterismo, para ter a certeza de que não teria nada que vá dificultar a implantação e também não vai desprender nada. Mas, né, pode ter alguma aterosclerose mínima ou pequena que possa desprender durante esse processo e vá ser liberada, né, por meio dos vasos. E aí a gente tem que ter um acompanhamento, uma vigilância muito grande, principalmente para o protocolo FAST, né, que é o de AVC. Se a gente conseguir perceber alguma alteração dessa, a gente já fica ligado. O F, né, que é a questão do facial, o desvio da rima labial, com um lado mais
caído que o outro. A questão dos braços, né, que tem uma força, outro que está com uma força, outro que está mais fraco, vamos dizer assim. A questão da fala, que está embolada, e o tempo, né? Quanto mais rápido a gente intervém nisso, a gente consegue ter menos complicações para o paciente. Pode passar. Aqui eu também queria saber de vocês a questão dos cuidados pós-TAV que a gente teria, não só para a enfermagem, mas como físio e TO também. Se vocês puderem dar contribuição. Vocês me escutam? Sim. Falando na questão da terapia ocupacional, né? A gente sabe que a partir do momento que o paciente é internado, ele tem uma quebra na ruptura da sua rotina, né? E mais ainda quando ele passa um procedimento cirúrgico, que apesar desse procedimento ele ser pouco invasivo, ele pode ter algumas causas, como por exemplo um AVC, que pode afetar diretamente a funcionalidade. E aí, para que a gente evite, né, esse AVC, ou até mesmo, se caso o paciente tenha, a gente vai precisar trabalhar, primeiramente, né, é idoso, então a gente já tem um risco de delírio, então a gente trabalha a questão de estimulação cognitiva, manejo de comportamento, caso tenha delírio, ou até mesmo trabalhar com prevenção dessa alteração da cognição. Posicionamento no leito, né, para evitar lesão por pressão em relação do pós-operatório, técnicas de conservação de energia para quando ele sair desse pós-operatório ele conseguir realizar a atividade sem cansar, sem abrir os pontos e dosando, né, as atividades do dia a dia, orientações pós-cirúrgicas e até mesmo antes da cirurgia, para a gente conseguir ter contato com os pacientes. Podemos pensar também, caso eu acho que é isso. Assim, pensando assim, se o paciente sofreu um AVC, a gente vai ter mais um processo de reabilitação física, né? Estimulação sensorial, treino de atividade diária para poder voltar a exercer, por exemplo, vestir uma camisa, caso tenha uma hemiplegia ou hemiparesia. Então, várias coisas, né, que a gente pode abordar no paciente. É isso. Enfermagem quer dizer alguns dos cuidados que a gente tem que ter pós-TAV? Na enfermagem, a gente pode monitorizar, né, os padrões hemodinâmicos, sinais vitais, questão de cuidado respiratório e também a questão neurológica, sempre está nesse controle neurológico, né? Verificando a consciência do paciente, questão também de curativo, do cuidado, da infecção no local ali que foi utilizado para fazer a TAV. Alguém mais quer falar? Eu creio que não, pode continuar. Larissa, pode falar. A questão de instruir também os pacientes, familiares, sobre os riscos, né, sobre o procedimento. Normalmente, eu não sei se a TAV, porque eu nunca acompanhei paciente com TAV ainda, mas eu não sei se tem que fazer aquele curativo compressivo. Normalmente fica com curativo compressivo, né? Não sei. Aprenderei. Fica. No primeiro dia, fica. Porque é femoral. Pronto. Todos têm. Todos têm? Pronto. Então, manter aquele curativo compressivo. Como a Camila disse, a questão do curativo, observar sinais de infecção. E acho que é isso. Outra coisa importante é que, eu não falei, porque tem muita coisa sobre TAV, mas a TAV vai ser posicionada uma PAI, vai ser posicionado a femoral, normalmente são as duas femorais, pode ser as duas femorais ou uma femoral só. Uma para um catéter e às vezes funciona para outro catéter. Ou seja, além de ser um curativo compressivo, são vários curativos compressivos, tanto para PAI como também para o próprio catéter. Aí é mais um cuidado de enfermagem. Pronto, perfeito. Pode passar, Dani. E aí também tem a orientação, eu não sei se é na TAV, mas eu acho que seja do movimento, né? Depois do que tira, por exemplo, o introdutor. Aí a questão do movimento, o paciente não ter o cuidado de manter a perna, por exemplo, como foi na femoral, mais tempo ela parada. Isso. Aí pode passar, Dani.
Aí aqui eu trouxe alguns cuidados, né? Fora o que vocês falaram, a questão de monitorar os sinais vitais, já que esse paciente vai vir de um procedimento que pode acarretar numa alteração no ritmo cardíaco, o nível de consciência e afins, né? Avaliar o sítio de punção, né? Já que foi na femoral, a gente tem que ter um cuidado. Ele vem com curativo compressivo, né? Só é retirado 24 horas após o procedimento. E durante o meu rodízio no 6º andar, já vi paciente que ficou 10 dias com curativo, que não foi visto, sabe? Eu acabei ficando com outros pacientes, não passei nele, que era de isolamento. E quando eu fui, no outro dia, estava ele com um curativo de 10 dias. Eu disse, meu Deus, o curativo estava preto, de tão sujo que estava. Mas, enfim, a gente ter esse controle, né? E a questão também de vigiar sangramentos, que possa ser que esse curativo compressivo não seja suficiente. A gente retirou o curativo, mas ainda está sangrando. Pode acontecer. O paciente que toma algum antiagregante, enfim, que fique com um tempo prolongado, né? Por isso também a importância da gente controlar o INR do paciente. E a avaliação neurológica, como Camila falou, a manutenção do repouso, né? Ele tem, após a TAV, de 4 a 6 horas de repouso. Após isso, já é indicado ele se movimentar, até para não gerar não ficar muito parado, né? Para o paciente, não posso me mexer, não, eu estou com curativo. Mas você pode, você tem que se mexer. A mobilização precoce também auxilia, né, na reabilitação mais rápida. Avaliar também a questão da perfusão periférica, né? Que possa ser que a inserção daquela válvula possa ter, tipo, alguma complicação que não está o fluxo sanguíneo não esteja passando de forma adequada, e a gente consegue avaliar dessa forma, né? A questão também de monitorar as complicações que foi dita antes, a questão do bloqueio atrioventricular, o sangramento, enfim, a questão da avaliação neurológica e tudo o que vocês bem comentaram. Pode passar. Pronto, pessoal, é isso, essas referências e obrigada. Achei ótimo, de verdade. Vocês tiveram o cuidado também de colocar, assim, né, cada passo a passo, né, desde a parte realmente do que é o procedimento, as indicações e tudo mais, até, né, o caso clínico em si. Então, eu acho que foi muito completo, muito mesmo, sabe? E aí, assim, nesse exemplo que vocês trouxeram, né, a gente trabalha com um paciente que tinha ali um fluxo moderado, um gradiente moderado, pelo que eu entendi, não é? Pela estenose, pela válvula estenosada. Era ele grave era já. Fluxo moderado, ele já era grave, né? Porque tem ali pelos parâmetros, eu aí fiquei em dúvida se era moderado ou grave, né, ali. Então, o que acontece? Esse paciente, ele tem um perfil mais clássico, que você consegue, pelos parâmetros, né, distinguir. Mas existem também, assim, só para pontuar, né, aqueles pacientes que eles têm um fluxo baixo, um gradiente baixo. E aí você, às vezes, tem dificuldade de estimar, né, verdadeiramente, se aquele gradiente baixo, né, é em função do músculo cardíaco, já está em um processo ali contrátil defasado, que não está conseguindo manter aquele fluxo, né? Ou se é realmente uma hipertrofia concêntrica, que diminui o tamanho ali do ventrículo interno, e aí ele tem menos sangue ali, consegue conter menos sangue, né? E aí diminui, consequentemente, o fluxo. Ou se o coração ele está até com a contração ok, né? Porém, a estenose ela é tão severa que a gente fica com esse baixo fluxo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando tem uma estenose, é natural que em um processo compensatório, não é verdade? O coração ele tente o quê? Contrair e aumentar esse fluxo ali. Fica meio turbulento, por isso que a gente escuta os sopros e tudo mais, mas é um mecanismo compensatório, tá? Mas aí quando a gente tem esse paciente, que ao contrário do de vocês, né? Ele tem um baixo fluxo, um baixo gradiente, às vezes a gente tem uma dificuldade de separar uma coisa de outra. Mas aí o que acontece? A gente precisa considerar a fração de ejeção, que inclusive pela diretriz, eu acho que a última diretriz de valvopatia de 2020, não, 2020, eu acho, de 2020, me corrija se eu estiver errada. E aí a própria diretriz, ela traz isso, né? Que a fração de ejeção, por exemplo, ela é um dos complicadores, e ela deve ser considerada quando a gente vai, assim, pensar, vai intervir nessa estenose aórtica ou não vai intervir.
Então, a fração de ejeção, nesse cenário do baixo fluxo, do baixo gradiente, ela é muito importante, ela entra no fluxograma, inclusive. Então, quando você tem uma fração de ejeção reduzida, aí fica mais difícil ainda da gente entender esses 3 mecanismos que eu falei, né? Se tem uma calcificação ali severa, se realmente tem uma estenose severa ou não. E aí a gente pode fazer o teste de estresse com dobutamina, não é verdade? Para justamente ver a reserva contrátil desse coração, para ver se ele ali estimulado com a dobuta para contrair mais, se ele tem alguma reserva contrátil ou não. Né? E aí, diante desse resultado, ele não tem, ele tem uma reserva contrátil. Tem uma reserva contrátil? Tá. Mas aí, durante essa estimulação, essa válvula ainda consegue dilatar quanto? Ela consegue abrir quanto? Quando o coração é estimulado pela dobuta? Aí tem o parâmetro lá, né? Dependendo do grau que ela conseguir fazer essa abertura, mediante estimulação, vamos dizer assim, né? Aí a gente consegue entender se realmente ali é uma estenose verdadeira, grave, ou se é uma pseudoestenose, né? Em termos de gravidade. Então, a gente consegue triar isso. E quando o paciente não tem a reserva contrátil, com a estimulação com dobutamina, aí a gente já entende, né, que possivelmente que ali vai ter o quê? Possivelmente tem uma obstrução séria. Então, pode-se fazer também a angiotomografia computadorizada para ver o score ali de cálcio, né? Para a gente ver o quanto calcificado está ali. E aí a gente conseguir decidir exatamente se é um caso de maior gravidade, mas que estava sendo velado devido ao baixo fluxo, ou se é realmente, não é bem uma gravidade, e sim porque, por algum motivo ali, né, o músculo cardíaco ele não está conseguindo manter aquela contração, ou diante do processo de hipertrofia, como eu tinha falado. Então, esses casos eu achei interessante assim, pontuar, porque eles são colocados na diretriz, né, e aí a gente ter só isso em mente. Com relação aos cuidados, vocês pontuaram tudo muito direitinho, eu não tenho nem o que falar. Só assim, a gente sempre lembrar que a gente precisa pensar nos cuidados pós-hospitalar, né? Então, a gente vai estar sempre estimulando esse paciente, né? No sentido de estar sempre colocando para ele a questão dos retornos. A gente sabe que ele vai ter que ter esse acompanhamento aí, né? A consulta logo no primeiro mês. Eu não sei como é que funciona. Vocês chegaram a ver essa questão do acompanhamento desse paciente, como é que fica, no que diz respeito à periodicidade de retorno desse paciente? A primeira consulta é no primeiro mês, né? Certamente. Mas depois disso, vocês chegaram a ver, foi uma dúvida que eu fiquei. Não cheguei a acompanhar, não. Se eu não estou enganada, Sim. Primeiro mês, aí depois com 6 meses e depois com 1 ano. Isso. Era isso que eu queria me certificar, porque é mais ou menos isso mesmo, né? E aí eu queria saber se é assim. Pronto. E aí, sempre atento, assim, aos exames, né, de segmento. O ecocardiograma transtorácico ali, ele é o principal, né? A gente pensa no transesofágico, mas quando tem uma suspeita de endocardite, enfim, já vai para outra coisa, certo? Mas normalmente é o transtorácico. Se tem um aumento súbito de gradiente ali, aí pode fazer uma angiotomografia computadorizada para identificar melhor ali se tem algum processo de calcificação, mas via de regra, né, a gente realmente pensa aí no ecocardiograma transtorácico, tá? E aí também incentivar esse paciente, como vocês bem colocaram, eu estou só costurando, tá, pessoal? Vocês não deixaram nada de fora, assim, não, de importante. Mas assim, a gente só costurando, fechando a ideia, né? Então, ter questão também das vacinas. As vacinas nos pacientes, ela é muito importante. Procedimento dentário também é importante, né? Então, ali por vezes vai ser precisa antibiótico terapia antes do procedimento dentário. Então, esses cuidadozinhos que o paciente, mesmo pós-procedimento, como vocês bem pontuaram, é um procedimento bem ok, com a recuperação muito melhor do que o procedimento convencional, né, a cirurgia convencional. Então, assim, o paciente tende a se recuperar melhor. Tem que evitar ali, né, inicialmente, obviamente, nas primeiras semanas, não sei se 2 semanas, 3, eu não estou bem recordada no momento, mas ele tem que evitar o quê? O peso, né, excessivo. Então, existiam recomendações menos de 5 quilos, né, e aí também
andar, deambular. Obviamente, isso vai de acordo com a capacidade que esse paciente tem que fazer. Essa capacidade ela vai aumentando, né? Com o passar dos dias, ele vai aguentando um pouco mais, sem fazer grandes esforços, lógico, né? E aí a reabilitação, onde nossos amigos fisioterapeutas entram com tudo, né? A reabilitação realmente cardíaca. Esse paciente, não sei, depois de 2 semanas, pode, né, ter aí um programa mais estruturado para essa reabilitação, vamos dizer assim, tá? Mas, assim, eu achei maravilhoso, ótimo, perfeito. Se mais alguém quiser pontuar, se teve a experiência de acompanhar um paciente, né, que fez a TAV, seja em qualquer momento, né, desse segmento de cuidado, se pronuncie, acrescente, tá? Aí que com certeza, mas foi perfeito. Parabéns de verdade, tá? Eu tenho uma dúvida, mas assim, para todo mundo, porque é uma dúvida minha mesmo. E aí, esse paciente que fez a TAV, ele vai precisar também tomar Marevan e varfarina, ou não? A dúvida me surgiu no meio da apresentação, Larissa, porque eu nunca peguei um paciente com TAV. Mas não assim, eu falo assim, num paciente com TAV a gente pega na enfermaria, a gente pega na UTI, mas eu nunca peguei no INR. E quando eu estava apresentando, na verdade, Bia estava apresentando, eu fiquei pensando em relação, porque a gente até chegou a olhar um paciente, não foi Bia, que a prescrição dele tinha realmente anticoagulantes, mas era anticoagulantes porque ele fez um pós-operatório imediato, mas não esse tardio, se ele realmente ia fazer ou o Rivaroxabana, a Pixabana, ou se ele ia usar a varfarina, se ele ia usar o Marevan. Eu realmente, é uma dúvida minha, surgiu até na hora da apresentação. Mas realmente, Larissa, esse paciente, a única medicação que eu vi que ele tomou foi a AS. Ele não tomou as medicações convencionais que a gente verifica, né, no INR. E realmente é uma dúvida. Mas é a indicação mesmo, é a indicação. Antes tinha a casadinha do AS com clopidogrel, mas aí, hoje em dia, se faz mais a aspirina, né? O AS. Então, assim, é a recomendação. Agora, lógico, se o paciente ele evolui ou ele já tinha, né, fibrilação atrial, aí ele continua com o cuidado de sempre, certo? Com a varfarina, né? Que aí todo paciente que tem fibrilação atrial, ele faz normalmente, certo? Se ele já, né, fazia, ele faz normalmente. Isso, e também nos valve em valve, eu vi isso aí realmente, por exemplo, o paciente que já é mais recente, estudos mais recentes, que fez valve em valve de uma troca de válvula até mecânica ou biológica, que já usava a varfarina ou o Marevan, ele continua usando a medicação, mesmo estando com uma TAV, porque aí a recomendação era do procedimento anterior. Isso, apesar que, assim, eu estou até conferindo aqui da última diretriz, né, que inclusive tem até a diretriz europeia, que a da gente, eu acho que é de 2020, a europeia ela é de 2025, mas nem tudo ainda foi incorporado. Eu acredito que, num período não tão distante, a da gente também seja atualizada, né, porque o que vem deles, na conduta em si, costuma incorporar um pouco, né. Mas os pacientes, eles têm muita indicação, né, se ele já tinha ou desenvolveu ali, né, pela TAV, então, os anticoagulantes orais diretos, né, eles são até mais indicados, certo? Mas anticoagulação, vai fazer de toda forma, tá? Dependendo de qualquer coisa, vai ter que fazer anticoagulação, né? Mas não sendo, aí é realmente o AS, que foi o que vocês viram, né? Certo, gente. Obrigada e parabéns pela apresentação. Foi maravilhosa. Muito boa. Foi ótima, perfeita. Foi, assim, maravilhoso. Deu para acompanhar direitinho. E a TAV era uma dúvida que eu tinha bastante. Então, foi maravilhoso. Parabéns. Perfeito, minha gente. Se mais alguém quiser acrescentar algo, né? Aí vocês podem ficar à vontade. Alguma experiência que vocês têm? Acho que a gente discutiu tudo, né? Tem essa duvidazinha da anticoagulação. A gente já pontuou que são mais os anticoagulantes orais, não é isso? E pronto. E aí analisar caso a caso, né? Cada caso é um caso. Só isso? Tudo certo? O paciente ficou tudo bem com ele, né? Tudo certinho.